Bem-vindo ao Viver Sustentável. Nós, consumidores, temos um poder muito grande nas mãos. No entanto, a maioria não consegue perceber a dimensão que o papel e a influência que um consumidor consciente pode ter na mudança dos modos de produção e no uso de matérias-primas. Saiba que podemos mudar o mundo usando apenas nossa liberdade de escolha. Vamos entender agora o que é consumo consciente. Consumo. Essa palavra é bem conhecida e seguramente tem um significado comum para nós, mas não é tão simples assim. O nosso consumo tem o poder de alterar inúmeros fatores que nos rodeiam, como a economia, a sociedade e o meio ambiente. A senhora sabe o que é consumo consciente? Não sei. Desse termo eu nunca ouvi falar, para falar a verdade. Nem imagino o que seja. O que é? Olha, na verdade eu imagino que seja um consumo baseado em coisas ecologicamente corretas, por exemplo, produtos com embalagens recicláveis, tentar consumir os produtos que usam menos agrotóxico, esse tipo de coisa. É você consumir as coisas, os produtos que você compra, ter uma preocupação com o meio ambiente. Eu acho que é você colaborar para que as coisas possam melhorar para as gerações que estão vindo aí. Consumo consciente é você consumir com consciência dos seus impactos, positivo e negativo, né? Quando a gente fala consumir, todo mundo pensa que é o ato da compra em si, que é o consumo. Mas o consumo é um processo. Ele começa desde você pensar por que você vai comprar, se você realmente precisa daquele produto, a maneira que você vai pagar, se você vai se endividar para comprar aquele produto, se vai pagar à vista, se vai pagar crédito, de quem que você vai comprar, se é uma empresa que já trabalha com responsabilidade social, como você vai usar aquele produto, se você vai usar até o fim e como você vai descartar. Por exemplo, se você vai pôr um produto para reciclar ou se você não precisa mais, você vai doar para alguém que está precisando. Então, o consumo, primeiro, é um processo longo, que não é só esse ato da compra. E consumo consciente é você buscar, através do seu consumo, refletir dentro desses aspectos que eu falei, quais que são mais positivos, seja ambientalmente, seja economicamente, seja socialmente, porque a gente também pode estar priorizando, por exemplo, o consumo com uma comunidade que trabalhe com produtos reciclados, ou uma comunidade que desenvolva uma agricultura local, um orgânico. Né? É você conseguir olhar esses impactos todos e fazer uma escolha sustentável, ou o mais sustentável possível. E todo mundo pode estar trabalhando, fazendo isso no dia a dia. São esses pequenos atos do dia a dia que podem fazer sim muita diferença. Professor, se as pessoas diminuírem o consumo, vai afetar a economia? Há duas formas de ver a questão. No mundo rico, no mundo desenvolvido, é até possível que a diminuição do consumo absolutamente desnecessário, do consumo supérfluo, a somatória deste consumo desnecessário que deixa de ser produzido, possa ter algum impacto no nível da economia. Mas na grande maioria do mundo em desenvolvimento, onde estão 2/3 da população, cuja maioria tem níveis de consumo abaixo do necessário, onde 1 bilhão de pessoas passam fome, imaginar que haja uma queda no consumo afetando o nível de produção da economia é algo praticamente impossível. E, aliás, consumo sustentável não propõe simplesmente que se reduza o consumo, propõe que se consuma de uma forma sustentável. O consumo, absolutamente indispensável para o nível de vida das pessoas, deve ser feito levando em conta produtos que sejam produzidos sem afetar, sem destruir a natureza, produtos que sejam feitos por empresas que tenham práticas sustentáveis, que produzam sem utilizar energia suja, com energia limpa e sem poluir. Como eu faço para saber se o produto que eu estou comprando é de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente? Verificando se o produto tem um selo
um selo de certificação. Há boas empresas internacionais e nacionais que colocam esses selos, que medem a certificação, rastreiam a produção do produto, para sabermos se aquilo que nós estamos consumindo advém de destruição de florestas, se é produzido com práticas sustentáveis, e também selos que mostram se aquele eletrodoméstico que estamos comprando, ele é gastão em energia ou se ele é um produto que economiza, que poupa energia, que poupa água. Em suma, nos dá, através desse selo, indicações para que nós possamos tomar decisões corretas e termos um consumo sustentável. No próximo bloco, acompanhe uma entrevista com Hélio Matar, engenheiro ambiental e presidente do Instituto Acatu de Consumo Consciente. Olho vivo, consumidor. Quem é que não se encanta com móveis feitos de madeira? Além de imponentes, são duradouros. Mas você sabia que cerca de 80% de toda a madeira consumida no Brasil é ilegal? Para fiscalizar a origem do produto que você compra, verifique se ele possui o selo FSC. Se tiver, pode comprar tranquilamente, pois isso significa que o móvel foi feito com madeira certificada. Você sabia que se cada casa brasileira trocasse apenas uma lâmpada incandescente por uma lâmpada econômica, teríamos uma redução da emissão de gases de efeito estufa equivalente à emissão de 1 milhão de automóveis? Esse número é equivalente à frota de veículos do Distrito Federal. O Viver Sustentável está de volta com o tema Consumo Consciente. O Instituto Acatu é uma das mais importantes organizações que trabalha em prol da sustentabilidade no consumo. Vamos assistir agora uma entrevista com Hélio Matar, doutor em Engenharia Industrial e presidente do Instituto. Doutor Hélio, é um privilégio poder contar com a sua participação aqui no programa Viver Sustentável. O que significa a palavra Acatu? Acatu é uma palavra tupi, do tupi antigo, muito bonita. São duas palavras, A e Catu, colocadas juntas, onde o A significa ao mesmo tempo semente e mundo. Para aquele que mora na floresta, a semente contém o registro da árvore, que contém o registro da floresta, e Catu, que significa bom e melhor. Portanto, a Catu é uma semente boa para um mundo melhor. É o que nós gostaríamos que o consumidor fosse no mundo, por meio dos seus atos de consumo, levar em consideração os impactos desse ato de consumo sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, maximizar, aumentar os impactos positivos e, por meio do ato de consumo, transformar o mundo num mundo melhor, sendo um Acatu, uma semente boa. Quando nós temos um problema ambiental, nós sempre dizemos que devemos privilegiar três vertentes. Legislação, que está no âmbito do governo, questão de investimentos públicos e privados e a conscientização, que está ligada ao consumidor. Ou seja, nós temos aí envolvidos três entes: governo, empresas e o consumidor. Por onde começamos? Qual é dos três o que na sua visão, é o que mais pesa na construção deste mundo novo de que falou? Ao se falar de um mundo novo, deputado, nós estamos falando em mudança de cultura. Nós estamos falando em criar uma outra maneira de viver. Ao se falar em criar uma outra maneira de viver, naturalmente as tecnologias, os investimentos público-privados são importantes. O governo, com alguns elementos de legislação, é importante, mas não se muda uma cultura por via de legislação ou por via de tecnologias. Ou os indivíduos se conscientizam de que a direção que nós estamos caminhando não é sustentável, e não é sustentável ambientalmente porque estamos consumindo o planeta. Não é sustentável socialmente, porque estamos aumentando enormemente a violência nas sociedades. Não é sustentável individualmente, porque as pessoas não estão felizes com a vida que estão vivendo. E não é sustentável economicamente, como mostrou a crise recente, que foi uma crise de ganância e sobreconsumo. Portanto, este mundo que não é sustentável a longo prazo, aliás, nem a curto prazo, precisa ser mudado por uma mudança de cultura.
E mudar a cultura é mudar a consciência das pessoas, no sentido de que elas se convençam, que elas podem ter uma vida melhor de uma outra maneira. Que o consumo, por exemplo, que é um centro do trabalho do Acatu, não seja o centro da vida delas. Que o consumo seja apenas um instrumento para o bem-estar, mas que o centro da vida delas esteja na felicidade, na busca da felicidade, nas amizades, nos afetos, nos amores, nas emoções, na arte, que é aquilo que efetivamente mobiliza as pessoas para estarem vivas. No fundo, prega uma verdadeira revolução, porque o que nós assistimos hoje é uma teoria baseada no aumento da produção. E para aumentar a produção, de tal forma que as empresas possam competir e reduzir os seus custos unitários, elas têm que produzir mais. Para produzir mais, tem que aumentar a velocidade do consumo. Portanto, é uma sociedade que induz ao consumo como forma de aumentar o PIB, aumentar o desenvolvimento econômico. E a cenourinha, para atrair, para mostrar para todo mundo que esse é o caminho, é dizer que se isso não ocorre, vai haver desemprego, as pessoas vão sofrer. Como é que eu rompo essa dinâmica perversa que diz que eu tenho que consumir para gerar empregos? Como é que eu faço com que o PIB não seja a medida da felicidade? Deputado, a sua pergunta contém a resposta, naturalmente. O PIB é uma medida perversa de se medir o progresso, medir o desenvolvimento. O PIB contém dentro dele, por exemplo, todas as doenças que nós temos. Quanto mais doentes nós ficarmos, mais equipamentos médicos nós vamos ter que produzir, mais hospitais nós vamos precisar, mais remédio nós vamos consumir, mais PIB nós vamos ter. Agora, isso não quer dizer absolutamente que nós temos mais bem-estar. Quanto mais poluição nós tivermos, mais nós vamos ter que corrigir o problema da poluição, mais nós vamos ter que limpar a terra, limpar a água que nós consumimos. Nós vamos gastar mais e, portanto, o PIB vai crescer. Então, o PIB realmente não é uma medida de felicidade. Então, a primeira coisa seria as pessoas se convencerem que o que elas estão em busca não é de um PIB maior, elas estão em busca de uma felicidade maior. Se as pessoas estiverem convencidas disso e buscarem colocar o contexto da sua vida alinhado à busca da felicidade, elas vão fazer outras escolhas. Apenas 25% da população mundial consome acima das suas necessidades. 75% consome no nível mínimo ou abaixo do mínimo. Portanto, já é muito desequilibrado. Então, nós precisaríamos, entre outras coisas, reduzir a carga de trabalho daqueles que trabalham. Mas se as pessoas dizem, mas eu não preciso consumir tanto, eu posso ganhar menos, elas não têm problema em reduzir a sua carga de trabalho. Mas quando elas reduzem, outros vão poder trabalhar, especialmente se for uma sociedade de serviços, que no momento atual é perfeitamente possível. Vou lhe dar um único exemplo. Quando eu era criança, meus pais tinham um liquidificador. Quando eu saí de casa aos 25 anos, eles continuavam tendo o mesmo liquidificador. Eu me separei a primeira vez, eu tinha 35 anos, eu voltei para a casa de meus pais, o mesmo liquidificador estava lá. E 10 anos depois, meu pai faleceu e o liquidificador continuava lá. Este liquidificador foi consertado não sei quantas vezes. Portanto, ele usou mão de obra de serviço para ser consertado porque era um equipamento durável. O que ele fez, portanto, este liquidificador? Substituiu, produzir um monte de liquidificadores industrialmente, usando um monte de máquinas, por reconsertar de novo, usando um monte de mão de obra. Portanto, é uma sociedade que tem mais emprego e não menos emprego, uma sociedade de bens duráveis e não de bens descartáveis. Doutor Hélio, explorando a sua participação no nosso programa, mais uma pergunta. Como fazer com que o ensino, o processo educacional, induza essa mudança comportamental? Em outras palavras, como fazer com que o processo educacional também passe a divulgar a cultura da generosidade, o prazer em fazer o bem, em doar, sentir prazer em ajudar as pessoas e não simplesmente o prazer em adquirir, em consumir, em ser dono, proprietário de alguma coisa a mais. Como fazer essa mudança conceitual para que as pessoas consigam
na maioria dos casos, poder enxergar mais do que o muro do fundo do quintal da sua casa, enxergar a comunidade, sentir que se todos forem bem, ele também vai bem, ter esse sentido de bem comum. Qual é o caminho que o Instituto Acatu propõe para conseguir fazer essa divulgação que possa fazer com que a gente queime etapas, ganhe tempo na construção dessa nova sociedade? Como construção de uma nova sociedade é uma construção de uma nova cultura. Nós precisamos conseguir, nesse sentido, atingir com esta mensagem, com esta visão, tanto os adultos, quanto as crianças, quanto os jovens. Nós precisamos de programas como esse seu, em que se está comunicando, informando e disseminando tanto a visão quanto as razões de por que essa visão é importante. Nós precisamos que a publicidade fale nisso, precisamos que a mídia fale nisso, precisamos que as empresas, ao falar com o seu consumidor, com o seu público interno, os seus empregados, falar com os seus fornecedores, falem nisso. Precisamos que os líderes das comunidades falem nisso. Precisamos que as escolas falem nisso. O Acatu trabalha em vários tipos de comunidade. Nós fazemos a capacitação de voluntários para que eles sejam disseminadores do consumo consciente na comunidade. Seja uma associação de bairro, seja um grupo de estudantes, seja uma comunidade, uma empresa, os funcionários de uma empresa, para que haja esses multiplicadores. Nós trabalhamos em escolas, estamos desenvolvendo um grande projeto onde a gente pretende introduzir no currículo escolar a sustentabilidade e o consumo consciente. Em cada matéria do currículo escolar, esse elemento da sustentabilidade do consumo consciente vai ser tratado. Isto formará novos valores, em que os argumentos de que nós somos únicos junto com o planeta e de que cada um de nós ao longo da vida faz muita diferença, são instrumentos para a criação desses novos valores. Dr. Hélio, muito obrigado. A sua participação nos faz acreditar de que todas essas ideias, essa perspectiva de uma era de sustentabilidade não é uma utopia distante, é algo factível ao nosso alcance, depende de nós. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Depois do intervalo, vamos ver algumas atitudes simples que podemos tomar para minimizar os impactos ao meio ambiente. O Viver Sustentável pergunta: você sabe em qual ambiente de casa nós gastamos mais água? Alternativa A, lavanderia. B, banheiro. C, cozinha. Ou D, quintal? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em qual ambiente de casa nós gastamos mais água. A resposta correta é a letra B, pois é no banheiro que gastamos cerca de 57,5% de toda a água consumida em casa. O consumo consciente pode ser praticado no dia a dia por meio de gestos simples, que levam em conta os impactos de compras, uso ou descarte de produtos ou serviços. Desta maneira, contribuímos voluntariamente para garantir a sustentabilidade da vida no nosso planeta. Veja agora como podemos aplicar o consumo consciente em nossa rotina. Hoje, o Viver Sustentável vai te mostrar 6 dicas de como praticar o consumo consciente em casa. Economize água na descarga. As bacias sanitárias com caixa acoplada gastam em média 12 litros de água a cada vez que a descarga é acionada. Se você tem em sua casa descargas desse tipo e usa o banheiro 5 vezes por dia, gasta 60 litros de água diariamente. Mas existe uma maneira simples de reduzir este gasto. Coloque uma garrafa PET de 2 litros cheia de água dentro da caixa da bacia. Com isso, você economiza 2 litros por descarga, ou seja, 10 litros por dia. Se você não conseguir colocar a garrafa PET na caixa d'água da bacia, é sinal de que ela já é econômica. Feche a torneira ao escovar os dentes. O velho hábito que temos de deixar a torneira aberta ao escovar os dentes gera um desperdício de água extraordinariamente grande. Se apenas 1 milhão de pessoas, durante um mês, fechassem a torneira ao escovar os dentes, a quantidade de água poupada
seria equivalente ao volume de água que cai das cataratas do Iguaçu durante 12 minutos. Diminua o tempo no banho. Seu banheiro tem uma ducha? Então, num banho de 10 minutos, você gasta em média 160 litros de água. Mas você pode tentar diminuir o consumo de água fechando o chuveiro para se ensaboar ou lavar os cabelos. Assim, serão economizados em um ano cerca de 30 mil litros de água. Faça o alimento durar mais. Essa dica é muito boa. As verduras e os legumes podem ser congelados pelo processo de branqueamento. Mergulhe os vegetais em água fervente, espere que a água volte a ferver, retire do fogo e mergulhe-os imediatamente em uma vasilha de água gelada. O vegetal branqueado não está pronto, mas protegido para ser guardado por mais tempo. Não se preocupe com a aparência dos alimentos. Nas compras a granel, ou seja, de alimentos não embalados, não leve em conta a limpeza dos legumes, especialmente das batatas. O ato de lavar os alimentos reduz seu tempo de vida e pode contaminá-los com produtos tóxicos. Qualquer legume com um pouco de terra dura mais e pode ser facilmente lavado em casa. Separe o lixo para reciclagem. Em casa, separe pelo menos o lixo seco do molhado. O lixo seco consiste, sobretudo, em embalagens, papéis, revistas e jornais. O lixo úmido ou orgânico é basicamente composto pelos restos de alimentos e folhas. Não é fácil mudar hábitos e costumes. Tomar a decisão correta na hora de consumir algo realmente não é uma tarefa tão simples. Muita gente não esconde a dificuldade. Professor, uma cidade pode ser 100% sustentável? É muito difícil falar numa cidade 100% sustentável, mas precisamos fazer um grande esforço para chegar lá. Aliás, um município, uma cidade, só pode ser considerada verdadeiramente sustentável se a administração pública, se as empresas, se as famílias, se as organizações não governamentais, se todos, cada um deles, fizer a sua parte. Aqui no estado de São Paulo, o governo estadual, através da Secretaria do Meio Ambiente, instituiu um programa chamado Municípios Verdes. Institui-se uma série de quesitos e os municípios são classificados em relação ao cumprimento destes quesitos. E ao final de cada ano recebe uma nota. Desta forma, estabelece-se uma competição positiva entre esses municípios para se saber, ao final do ano, quais são os municípios mais sustentáveis. Tami, para uma cidade ser sustentável são necessários muitos investimentos. Isso não pode ocasionar uma falta de recursos em outras áreas como saúde e educação? Ao contrário, os investimentos para melhorar as condições ambientais em uma cidade e torná-la mais sustentável contribuem para melhorar as condições de vida da população. Tratamento de esgoto, tratamento de água, portanto saneamento básico, coleta correta do lixo, controle da poluição ambiental, tudo isso ajuda a prevenir doenças e pode ser considerado um investimento em saúde preventiva. Além disso, melhorando as condições de saúde dos jovens, das crianças, melhora o desenvolvimento escolar, a eficiência dessas crianças nas escolas. Portanto, por tudo isso, nós podemos dizer que os investimentos para melhorar as condições ambientais não competem, ao contrário, são complementares aos investimentos em saúde e educação. Confira os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Cuiabá. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.700. Plástico rígido, R$ 850. E PET, R$ 1.700.
Participe do nosso programa, envie suas sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net e acesse também o nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!